A sabedoria da transformação. Monja Coen. Transitoriedade. Quando fui realizar sozinha o primeiro velório na cidade de Sapporo, na ilha de Hokkaido, bem ao norte do Japão, o abade do templo me perguntou: "O que você vai falar em seu sermão depois das preces?" "Vou falar da transitoriedade, de que não há nada fixo nem permanente." Disse ele. "Só isso não é suficiente. Fale mais, vá além." Fui para o velório preocupada. Sempre o acompanhava e era ele quem falava. Eu guiava o seu carro, um grande Toyota preto com todos os equipamentos modernos da época. O carro mais caro e de maior luxo naquele momento no Japão. Guiava lentamente pelas ruas cobertas de neve e de gelo. Essa noite eu deveria ir só. Primeiro havia o estranhamento de eu não ser japonesa, de ser mulher e de não falar japonês perfeitamente. Mas era minha prática e eu conseguiria. Enchi-me de coragem. Rezei com todo fervor pela falecida. Sua foto no altar à minha frente. Um altar que ficava sobre um palco com flores de ponta a ponta. Flores brancas. O caixão quase que escondido em meio a tantas flores. A cabeça para o norte. Ninguém se aproximava do caixão, pois ele estava distante de todos. Familiares, amigos e conhecidos ofereceram incenso. Uma pessoa falou com a falecida chorando, se despedindo, em nome de todos os presentes. Chegara a minha hora de falar. Transitoriedade e interser. Universo de causas e efeitos. Levantei-me. A sala era imensa, estava lotada. No teto havia a pintura de um céu azul e nuvens voavam através de uma projeção especial. Do lado de fora, um piano tocava, movendo as teclas sem que um pianista ali estivesse. As salas para velórios no Japão são de grande luxo e esplendor. Colunas enormes, salões e salões. Olhei para as pessoas, a maioria de preto. Havia mulheres com quimonos pretos nos quais os brasões das famílias estavam impressos em branco e preto. Roupas de luto. Homens de terno preto e gravatas pretas. Mas eu precisava ir mais fundo. Olhei novamente e vi seres humanos tristes, saudosos. Lembrei-me do abade, de suas palestras. Lembrei-me de Nossa Superiora do mosteiro, que sempre falava de Buda nesses momentos. Lembrei-me do monge de Tóquio, abade do templo de Kirigaya, onde algumas vezes havia até 3 velórios por dia. Inspirada por todos e principalmente por Buda, Mestre Dogen e Mestre Keizan, os fundadores de nossa ordem religiosa, comecei a falar. Falei pouco e pausadamente. Queria que me ouvissem e entendessem. Minha presença sempre os surpreendia. Algumas vezes ouvia murmúrios ao passar. Será homem? Será mulher? Tem a altura de um homem, mas a cabeça é feminina. Sem me importar mais sobre quem eu era, de onde viera, os ensinamentos foram saindo com naturalidade e leveza. Buda morreu com 80 anos de idade, a mesma idade da falecida. Antes de morrer, reunira seus discípulos mais queridos e fizera seu último sermão. Tudo o que se une um dia se separa. Façam dos ensinamentos o seu mestre, e eu viverei para sempre. Somos a continuidade de nossos ancestrais. Um pouco de nós morre com essa morte. Muito dessa vida vive em nós. Honrar nossos mortos é viver com dignidade, é procurar o caminho de Buda e fazer o bem a todos os seres. Falei por cerca de 10 minutos sobre o arrependimento que nos purifica, sobre o refúgio ou abrigo nas 3 joias, Buda, Dharma e Sangha, sobre a vida ética,
seguindo os 10 graves preceitos: não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir, não negociar intoxicantes, não falar dos erros e faltas alheios, não se elevar e rebaixar os outros, não ser movido pela ganância, não ser controlado pela raiva, não falar mal dos 3 tesouros. Ofereceram-me chá e sushi na sala onde eu me trocava antes de sair. Os familiares mais próximos vieram se despedir e agradecer. Soube depois, pelo abade do templo, que a família ficara muito grata e pedia que eu orasse nas cerimônias seguintes, de 7, de 49 e de 100 dias. Assim o fiz. Entrava na casa, que mantinha as portas sempre abertas, sem trancas. Era uma casa grande e aquecida. Em Sapporo, há neve durante cerca de 6 meses por ano. Deixava meu carro ligado na porta, para que os vidros e espelhos não congelassem. Ninguém nunca tentou roubar. Ao entrar, era recebida com respeito e conduzida ao altar familiar. Até que se completem 49 dias, os restos mortais, cinzas e pequenos pedaços de ossos vindos da cremação, bem como a fotografia que foi usada durante o velório, com uma fita negra na moldura, são colocados em uma mesa, com ofertas de velas, flores, incenso, alimentos, água e chá. Fazia as orações devidas, as dedicatórias adequadas. Ao terminar, falava um pouco dos ensinamentos de Buda, da aceitação do que é, assim como é. Serviam-me chá, muito fino, e doces especiais. Perguntavam de mim, de minha prática no Japão. Foi-se criando uma amizade pura e simples. Assim, era em muitas casas. Todos os dias saía por volta das 6 da manhã para meditar com o abade e tocar o grande sino 108 vezes. Dizem que há 108 obstáculos para a iluminação: ganância, raiva, ignorância, ciúme, inveja, sono, preguiça, vaidade e assim por diante. Mas também nos ensinam que cada obstáculo pode se transformar em um portal. Por isso, as 108 badaladas e também as 108 contas dos rosários budistas. Depois da meditação e das preces matinais, pegava meu carro e visitava de 6 a 8 famílias por dia, até por volta das 14 horas. Almoçávamos no templo. Éramos 5 para fazer as preces: o abade, 3 outros monges japoneses e eu. Tinha algumas horas de descanso em casa, um apartamento de 2 quartos e duas quadras dali. Voltava para velórios ou outras cerimônias especiais, quer no templo, quer nas casas das famílias. Esse templo era muito grande. Tinha mais de 2.000 famílias a quem atendíamos. A esposa do abade nos preparava o almoço, sempre macarrão japonês, e era a responsável por organizar nosso trabalho. Ela também recebia as ofertas em dinheiro que as famílias nos davam, as doações de doces e alimentos, e ao final do mês fazia a divisão do que entrara. Era suave, macia, silenciosa e ao mesmo tempo severa e assertiva. Uma vez entrei na casa errada. Era difícil para mim entender os endereços e as ruas sem nome do Japão. Quadras com norte, sul, leste e oeste. Onde fica o norte? Geralmente, passava as tardes e noites planejando os caminhos para o dia seguinte. Cheguei à rua certa e na porta havia uma jovem me aguardando. Entrei. O altar era um pouco diferente. Ela também me estranhou. Você está há pouco tempo por aqui, não é? Sim, disse eu. Era verdade. Fiz todas as orações, recebi a doação, tomei o chá e vi que a esposa do abade me chamava. Pedi licença e usei o telefone da casa.
Ela estava aflita. Onde você está? A família precisa sair e está esperando há uma hora. Vá logo para lá. Saí atrapalhada e vi que a casa onde eu deveria estar rezando era a vizinha. Fiz as preces, pedi desculpas a todos. Saímos. As pessoas da família tinham um compromisso. E agora? Voltei para o templo envergonhada. A esposa do abade consertou tudo e acabamos rindo. A primeira família para quem orei era ligada a outro templo. Depois que saí, o monge do outro templo chegou e também fez a prece. Estavam contentes. 2 preces. Deveriam ter méritos. Essa prática em Sapporo me colocou dentro do coração das famílias japonesas. Eu já tinha ido rezar em casas de pessoas ligadas ao mosteiro de Nagoya e ao templo de Tóquio. Agora era diferente. Todos os dias. Aprendi a falar sobre os ensinamentos e aprendi sobre a cultura japonesa. Sentia-me acolhida e em casa. Esquecia que era brasileira. Às vezes até me surpreendia ao ver minha imagem em um espelho, nariz comprido, olhos grandes. Você sempre se lembra do seu rosto? Lembrei-me de Cecília Meirelles e do poema em que pergunta: em que espelho ficou perdida a minha face?